Olá! Para cuidar do trânsito da nossa capital, contamos com as forças de segurança especializadas. Estamos falando do Batalhão de Polícia Militar de Trânsito e da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes relacionados à atividade executiva de trânsito. Neste primeiro bloco, vamos receber o comandante da BPM-TRAN, o Tenente-Coronel Wellington Climpion do Nascimento. Coronel Wellington, muito prazer ter o senhor aqui no programa Segurança em Pauta. Eu que agradeço a disponibilidade aí para passar a parte do nosso trânsito de Campo Grande para a sociedade. Coronel, o senhor pode nos contar um pouco da história do BPM-TRAN? O BPM-TRAN ele começou como pelotão de trânsito lá em 1979, dentro da própria estrutura da Polícia Militar do Estado do Mato Grosso do Sul. E com os tempos ele foi trocando de nomes, de comandantes, de efetivo, tá? E hoje ele é denominado o quê? Batalhão de Polícia Militar de Trânsito, BPM-TRAN. E quais as atribuições do Batalhão da Polícia Militar de Trânsito que o senhor acabou de falar? Atualmente o Batalhão de Trânsito, mas ele trabalha com atendimento de sinistros, que são aquelas ocorrências onde existem vítimas, então é disponibilizada uma viatura para atendimento de sinistros com vítimas. Além disso, nós realizamos também os boletins online, que é aqueles boletins que são feitos pela própria população quando o sinistro de trânsito, mas é de pequena monta. Trabalhamos também com escoltas de eventos, como batedores, com o pessoal de motos. Ajudamos também os funcionários do Tribunal de Justiça com o juizado de trânsito e temos nossas demandas administrativas. Inicialmente, Coronel, o batalhão era uma companhia, né? Por que e quais os efeitos dessa mudança? Dentro da própria estrutura da Polícia Militar tiveram alguns avanços ali. Algumas companhias, que eram denominadas anteriormente, foram alicerçadas em batalhões. Então aumentou o próprio efetivo. O efetivo de uma companhia é X, de um batalhão é 2X, supondo dessa maneira aí. Isso ajudou muito a população do Mato Grosso do Sul no seu todo, né, a criação de batalhões. E qual que é a estrutura do batalhão hoje em Campo Grande? O batalhão de trânsito hoje está localizado na Barão do Rio Branco, esquina com a Bahia, onde fica todo o nosso efetivo ali que trabalha no dia a dia. E vocês receberam também, Coronel, viaturas e equipamentos novos, né? Exato. Periodicamente estão chegando viaturas novas para o batalhão de trânsito. Então, nós vamos trocando as nossas viaturas para melhor atendimento à população. E essa localização do batalhão que o senhor acabou de falar ajuda no trabalho e o acesso da população? Em muito. Principalmente para as pessoas que foram vítimas de algum sinistro de trânsito. A própria locomoção delas, ali a gente se depara com pessoas que estão utilizando muletas, cadeiras de rodas. Então, o batalhão ele é bem central e bem acessível ao pessoal. E os policiais que fazem parte do trabalho passam por vários cursos de aperfeiçoamento, né, Coronel? Inclusive de habilidades em motocicletas, né? Exato, para poder trabalhar com as motos em escoltas de autoridades, escoltas de eventos também. Então, periodicamente, nós fazemos algumas capacitações voltadas para os motociclistas. E vocês também já realizaram cursos para agentes de trânsito. Como que é essa parceria? Os cursos de atualização e de formação de agentes de trânsito são feitos pelo Batalhão de Trânsito hoje, dentro da Polícia Militar. Além do pessoal do Batalhão de Rodoviário também. Mas quem mais faz esse tipo de curso é o Batalhão de Trânsito. E nós atualizamos e formamos policiais militares de todo o nosso estado. Hoje, para ter uma ideia, são mais de 800 policiais formados para atuarem como agentes de trânsito. E, Coronel, qual que é a diferença entre o trabalho do BPM-TRAN, AGTRAN e agentes do DETRAN? O Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, mas ele é responsável pelas fiscalizações tanto a nível municipal quanto a nível estadual. Já a AGTRAN trabalha com o município e o DETRAN trabalha com o estado e com o município também nas fiscalizações. Nós trabalhamos juntos algumas vezes também. Mas cada um distinto, né? Exatamente. E como e qual a importância da parceria entre as instituições? Essa parceria, mas ela é salutar, porque nós trabalhamos com a educação e com a fiscalização junto, né? Nós unimos forças para ajudar no trânsito da capital e do nosso estado. E, Coronel, ainda encontramos na capital muitos motoristas que trafegam sem habilitação e sem a documentação do veículo? Bastante.
até em termos de sinistro de trânsito, uma grande maioria do pessoal que se envolve em sinistro de trânsito, ele não tem carteira nacional de habilitação. Então, ele conduz um veículo sem ter aquela habilidade ali, aquela perícia, digamos assim, né? Aprendeu de qualquer jeito. Exatamente, é. Por isso os acidentes, né, Coronel? Exato, exato. E, Coronel, como que é o trânsito da nossa capital? Podemos dizer que é um trânsito seguro? É um trânsito seguro. Nós temos em Campo Grande aí vias largas, longas, e temos também muitos veículos. Para ter uma ideia, em torno de 600 mil veículos. Só que, em contrapartida, em termos de sinistro de trânsito e de óbitos fatais ali, são pequenos, tendo relevante 600 mil veículos. E quais as ruas mais perigosas da nossa capital? Pelo nosso banco de dados, pelas extrações que nós fazemos baseado nos boletins de ocorrência, hoje as duas com maior incidência é a Avenida Afonso Pena e a Avenida Duque de Caxias. São duas avenidas longas, com grande fluxo de veículos. Então, a probabilidade de ter mais sinistros de trânsito vai ser nessas vias. Sim, é. E quais as infrações mais comuns no trânsito da capital? O avanço ao sinal de trânsito, né, ao semáforo, e não possuir a Carteira Nacional de Habilitação. São as mais hoje em dia. E qual a melhor forma, Coronel, de combater essas infrações? Conscientização da população, dos condutores Muito ali. Importante. Coronel, agora com a volta às aulas, outra infração comum são as filas duplas e às vezes até triplas. A BPM-Tran fará algum trabalho específico para essa irregularidade? Sim, será feito a partir da próxima semana o policiamento na frente uma das escolas com maior fluxo de alunos ali. Não foi feito no ano passado devido à pandemia e as aulas estarem sendo feitas à distância, mas agora com a situação presencial, o Batalhão de Trânsito voltará a fazer esse policiamento nas escolas com maior fluxo de pessoas. É importante, né, Coronel? Sim, sim, com certeza. E outro grande problema no trânsito é a união de bebida e direção. As blitz da lei seca continuam na capital? Continuam, mas essas operações de blitz, elas são mais no período noturno e mais aos finais de semana. Sempre que há uma operação voltada para a lei seca, há algum tipo de notificação voltada para essa temática aí, ou até um encaminhamento para a Delegacia de Polícia Civil. E tem algum ponto estratégico? Podemos falar também, né, Coronel? Nas vias de maior fluxo ali. É verdade. Coronel, ano passado uma mulher foi agredida por um motoqueiro e esse ano um motorista recebeu uma facada. Esses são 2 dos inúmeros casos de brigas de trânsito em Campo Grande, infelizmente. Por que essa violência nas nossas ruas? Vai da pessoa ali, né? Talvez a pessoa já sai com pensamento longe ali, com serviço, com a situação familiar ali, e quer desafogar no próprio trânsito, né? Então, é perigoso. Sem paciência, sem amor ao próximo, isso, né? sem pensar nas consequências É. que pode advir de uma situação dessa aí. Que às vezes é só deixar passar, né? Deixa passar, deixa. Coronel, podemos dizer que para termos um trânsito tranquilo, não basta respeitar apenas o Código de Trânsito, né? Temos também que ter respeito um pelos outros, pelo cidadão. Temos que conhecer quem está conduzindo ao seu lado e respeitá-lo ali na condução dos veículos. Coronel, nosso tempo está acabando e eu queria muito que o senhor deixasse uma mensagem para toda a população que está vendo o senhor, falar com eles qual a importância do trabalho de vocês. O Batalhão de Trânsito, ele fiscaliza e trabalha também nas atuações de sinistro de trânsito, mas o que é interessante passar para a sociedade são os 2 maiores fatores preponderantes que ocorrem no sinistro de trânsito. É o desrespeito à sinalização e a falta de atenção para o trânsito. Então, se os condutores respeitarem essas 2 temáticas, vão diminuir o número de sinistros em Campo Grande. E por último, quando nós tratamos da lei seca, da ligação do álcool e a direção, lembrar, se beber, não dirija. Verdade. Coronel, muito obrigado. Parabéns para o senhor e para toda a sua equipe, que eu sei que trabalha muito no nosso trânsito da capital, né? Então, muito obrigada pela sua presença aqui. Obrigado a vocês.
Vamos para um rápido intervalo e na volta vamos falar sobre a Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes relacionados à atividade executiva de trânsito com o delegado, o Dr. Fábio Anderson Ribeiro Sampaio. De volta com Segurança em Pauta, neste bloco, vamos receber em nosso estúdio para falar um pouco do trabalho realizado na Deletran, o delegado titular da unidade, o Dr. Fábio Anderson Ribeiro Sampaio. Dr. Fábio, é um prazer ter o senhor aqui no programa Segurança em Pauta. Prazer é todo meu, é uma honra muito grande estar aqui representando a Polícia Civil e especificamente a nossa unidade, a Deletran. Doutor, por que a Deletran foi criada? A Deletran foi criada pelo decreto 14.361 no ano de 2016. Ela foi criada inicialmente para atender a apuração de um volume muito grande de crimes que estavam ocorrendo e ainda ocorrem dentro do Detran. São crimes relacionados à falsificação de documentos como CNH, como CRV, e também a prática do crime de adulterar sinal de veículo automotor, no caso o chassi, né, e o bloco dos motores. Estes foram os principais crimes que motivaram, dada a grande ocorrência desses crimes dentro da sede do Detran, que motivaram a criação dessa unidade. Então foi feito um convênio na época entre a Polícia Civil e entre o Detran para que fosse criada essa unidade que está agora aí a pleno vapor, né? Doutor, então a Deletran não é responsável pela apuração de todo o crime de trânsito, né? Não. Muito boa pergunta. Exatamente. Nós temos crimes que estão no Código de Trânsito, nós temos crimes que estão no Código Penal, todos eles têm a ver com atividade de trânsito. Porém, a Deletran ela foi criada para atender apenas esses crimes, né? O 311 do Código Penal, né? Que fala sobre adulterar sinal de veículo automotor, no caso nos carros que mais ocorrem são quando são adulterados sinais de identificação do bloco do motor e do chassi. Dos vidros também, sinal de câmbio, mas enfim, os que mais ocorrem são esses, né? E também os crimes de adulteração de cédula, de carteira nacional de habilitação e de certificado de registro de veículo, né? Esses documentos e esses objetos são os que mais são falsificados, são mais adulterados, né? E para esse objetivo foi criada a unidade. Já existem outros crimes que não são atribuição da Deletran. Por exemplo, o indivíduo é surpreendido conduzindo o veículo com substância que leva à dependência, ou álcool, né, ingerindo esse tipo de substância. Aí ele não vai ser levado para a Deletran, ele vai ser levado para as DEPACs e no decorrer das investigações, os distritos que irão atender essas ocorrências. Como também existem algumas outras ocorrências, por exemplo, dirigir sem habilitação, né, esses crimes eles não são atribuições da Deletran. Doutor, e qual que é a área atendida pela delegacia? A delegacia, ela atende toda a capital. Nós temos, no decreto que criou a Deletran, uma faculdade que é conferida a todas as unidades do Departamento de Polícia Especializada de, em alguns casos, poder atender a todo o Estado, né? Então, por exemplo, se tiver uma investigação grande que envolva crimes de atribuição da Deletran, que essa investigação possa se alastrar por outros municípios, né? Por outras delegacias do Estado, nós temos atribuição também. Mas, em regra, não é essa a nossa principal atividade. Nós ficamos mais circunscritos aos crimes que são ocorridos dentro do Detran. Ah, tá. E a Deletran, doutor, ela participa também de operações em conjunto com outras delegacias, né? Como que é esse trabalho? Exatamente, nós temos um trabalho, no DPE nós somos uma grande equipe, né? O Departamento de Polícia Especializada. Existem algumas operações de caráter mais especial, por exemplo, da DPCA, do Garras, né, em que há necessidade que sejam somados esforços de todas as unidades do DPE. Nesses casos, a Deletran também vai arregaçar as mangas e estará junto dos colegas para ajudar no que for necessário. E, doutor, qual foi o balanço das ações da Deletran em 2021? Em 2021 foi um ano muito atípico para todos nós, né? Para a humanidade. Nós tivemos
prejuízo, porque infelizmente o nosso efetivo é pouco, né? Nós temos projetos aí de aumentar o efetivo da unidade por causa do grande volume de ocorrências e inquéritos que por ali tramitam, né? Mas, por enquanto, ainda temos um efetivo pequeno. E nós tivemos muitos policiais da unidade acometidos pelo Covid, teve casos de internação, teve casos de ausência por luto, licença por funeral, né? E isso tudo acabou prejudicando um pouco a unidade. 2021 não foi um ano que a gente gostaria de ter obtido esses resultados. Porém, em 2022, no primeiro trimestre, né, nós já temos resultados bem expressivos, o que nos dá uma esperança muito grande que em 2022 nós possamos trabalhar tudo aquilo que nós não conseguimos obter em resultados em 2021 por causa da pandemia, né? Sim. E, doutor, explica para nós, novamente, quais são os crimes mais apurados pelo Deletran. Se o senhor puder explicar cada um deles, por favor. Sim, vamos lá. Adulteração de sinal de veículo automotor, né? É o indivíduo que compra um veículo, que ele vai, no processo de transferência, é feita uma vistoria, né? E ali todo veículo ele tem sinais que são os números, né, de identificação, tanto no chassi quanto no bloco do motor, né? E muitas vezes criminosos, para ocultar, para esquentar, diríamos assim, essa numeração, né, raspam por cima, colocam uma outra numeração. Esse é o carro-chefe da unidade, né? Esses são os crimes que mais nós apuramos. Chegam a 80%, 85% dos casos em que nós apuramos na unidade são esses do 311. E os outros crimes também que nós apuramos são de falsificação de documento, né, e uso de documento falso, no caso de CRV e de CNH. Então, são pessoas que adquirem, né, por meios fraudulentos, a CNH, que é a Carteira Nacional de Habilitação, a pessoa não consegue ser aprovada, perde as esperanças de obter a CNH de maneira lícita, aí ela de maneira ilícita, ela compra essa Carteira Nacional e acaba sendo surpreendida, né, muitas vezes, quando vai utilizá-la, né, dada a presença de falsificação no documento. E do CRV também, aí já é mais na modalidade do golpe, né, a pessoa falsifica um documento de propriedade, falsifica a assinatura para praticar um golpe e vender aquele veículo para um terceiro de boa-fé, por exemplo. Vamos para um rápido intervalo, é rapidinho, não saia daí. De volta com Segurança em Pauta. Hoje falando sobre o trabalho realizado na Deletran. E o nosso bate-papo é com o delegado titular da unidade, o doutor Fábio Anderson Ribeiro Sampaio. E, doutor, qual que é a importância da Polícia Civil ter um posto, uma delegacia lá dentro do Detran? É muito importante porque é uma região estratégica, né? Existe uma grande necessidade de uma unidade ali, dado o grande volume de ocorrências que existem ali, né? A polícia, de uma maneira geral, o serviço público também, ele precisa se especializar, né? No caso da Deletran, dado o grande volume de ocorrências, foi necessário a existência estratégica ali, por questões até de logística, economia também, de gastos do Estado, né? De locomoção. Então, se o crime acontece ali, a polícia ali já está presente. E o senhor acredita que a presença ostensiva da Polícia Civil no Detran inibe outros crimes? Eu acredito que sim, né? Principalmente desacato. Né? Infelizmente, acontece muitas vezes a pessoa às vezes até de boa fé, adquirir um veículo, né? E vai ali passar pelo processo de vistoria dentro do Detran, e acaba ficando descontente e acredita que a culpa é do vistoriador. Quando ele está reproduzindo o problema que está no veículo, né? Então, e às vezes a presença policial acaba inibindo, até porque a nossa unidade ela fica bem pertinho do setor de vistorias, né?
Doutora, a maioria dos crimes ligados à atividade executiva envolve falsificação ou adulteração, como o senhor falou. Sim. Algumas muito sofisticadas, né? A Deletran e o Detran estão preparados para identificar essas fraudes, doutor? Sim, estão preparados, tanto a Deletran quanto o Detran. Muitas vezes nós nos socorremos também, e aí é muito importante a presença da perícia criminal, né? Nossos peritos são os melhores do país. Temos que ressaltar e dar parabéns ao trabalho que eles vêm realizando desde o começo da criação do Estado, né? Nós sempre tivemos, tradicionalmente, uma das maiores perícias criminais do Estado. Nós temos um trabalho de ajuda muito grande dos peritos criminais, porque o delegado de polícia, o investigador, ele não é obrigado a saber tudo de todas as áreas, nós não temos como, né? E para isso está o perito criminal de cada área específica. Nós temos um perito criminal muito bom, o perito Marcelo, que nos ajuda muito, né, no núcleo de investigação veicular, né, do Instituto de Criminalística, que sempre nos socorre lá em alguma dúvida. Porque algumas falsificações são perfeitas, né, doutor? Também falsificações documentoscópicas também. O setor de documentoscopia do Instituto de Criminalística também tem muitos bons peritos que estão sempre se atualizando. Isso é muito importante, né, ressaltar a grande valia dos nossos peritos criminais. E qual é o procedimento quando a irregularidade é constatada? Como vocês agem? Bom, no caso do setor de vistorias, a pessoa adquire um veículo, né, ou está em processo de aquisição do veículo, ela precisa submeter o veículo dela a uma vistoria, né? Inicialmente, essa vistoria ela é feita ou por agentes do Detran ou por algumas empresas que são credenciadas para esse serviço. Então, quando eles constatam ali que tem alguma adulteração, de imediatamente eles já fazem a remoção do veículo. Esse veículo, inicialmente, ele é recolhido administrativamente, ele é encaminhado para a Corregedoria de Trânsito, né? Lá na Corregedoria de Trânsito, eles verificam num primeiro momento se tem a participação de algum servidor do Detran, né? E também para questões de economia processual, no caso do inquérito, eles também já encaminham o veículo para ser submetido à perícia no Instituto de Criminalística, ou através de um depósito, né, da pessoa, se a pessoa que está adquirindo o bem for uma pessoa que não tiver nenhuma empecilho legal, né, for uma pessoa de boa fé, for uma pessoa de comprovada boa índole, né, é feito um auto de depósito e essa pessoa, de mão própria, ela leva o veículo até a sede do Instituto de Criminalística e lá é feita a perícia e ela fica como depositária. Quando não é encontrada essa pessoa, ou quando a pessoa se nega ou não está em condições de servir como depositária, o próprio delegado da Corregedoria de Trânsito faz encaminhar, através dos investigadores, esse veículo até a sede do Instituto de Criminalística. Depois, então, esse veículo fica recolhido no pátio do Detran. Isso no caso do crime do 311, né, que a adulteração de sinal de veículo automotor, quando é no chassi ou quando é no bloco. Depois daí, é feito um procedimento ali, eles capeiam o procedimento, né, chama auto de investigação preliminar, e aí eles encaminham esse procedimento já bem adiantado para a delegacia, e nós vamos instaurar o inquérito policial e vamos ouvir as demais pessoas envolvidas, salientando que quando o inquérito chega para nós nessa situação, ele já vem bem encaminhado, inclusive com laudo pericial, detectando e muitas vezes até afastando a materialidade. Esse no caso do 311. E nos casos de falsificação de CRV e de CNH, o procedimento normalmente começa dentro do Detran, quando a pessoa apresenta um documento ali, ou muitas vezes quando a polícia militar apreende um documento em situações que aparentam ter falsidade, e aí eles encaminham por documentação para a nossa unidade, a gente registra o boletim de ocorrência, e encaminhamos esse material para a perícia também, e aí vamos ouvir todas as pessoas envolvidas. Doutor, existem vários tipos de falsificação, como o senhor falou. O documento pode ter sido fabricado ou apenas o conteúdo ser falso. São crimes diferentes? Nós temos, por exemplo, o crime de falsidade ideológica, né? Ele é diferente do crime de falsidade de documento público ou particular. Qual que é a diferença desses crimes? No crime de falsificação de documento público ou particular, é falsificado o documento propriamente dito. Então,
o indivíduo grosseiramente imprime na casa dele uma CNH parecida com uma cédula de CNH verdadeira, né? E aí vamos supor que ele insira a assinatura de uma pessoa de maneira verdadeira, que seja a assinatura da pessoa mesmo. Esse documento, ele é falso materialmente, né? Já no outro crime, que é o de falsidade ideológica, o documento muitas vezes até é verdadeiro, só que a declaração nele inserida é falsa. Então, por exemplo, nós pegamos uma CNH verdadeira, né? Tiramos o nome do José e colocamos o nome do João, né? Então, o documento verdadeiramente, o documento é verdadeiro, só que a declaração nele contida, ela é falsa. Por exemplo, existem muitos casos de CNH, existem muitos casos de CRV que você tem um prazo ali para passar o veículo para o seu nome, né? O que a pessoa faz? A pessoa pega, falsifica a data, né? Para ela não precisar pagar, por exemplo, pelo recolhimento, né? Para não ser multado, né? Então, e depois, enfim, às vezes até com a ajuda de alguns servidores, né? Mas, enfim, então essa seria uma diferença, né? Por exemplo, entre o crime de falsificação de documento público ou particular e a falsidade ideológica. E você tem também o uso de documento falso, que é aquela pessoa que pega, sabendo que o documento é falso, e ela pega e ainda apresenta. Esse é o uso de documento falso. Também é de atribuição nossa. Doutor, então a prevenção é a melhor forma de se coibir os crimes ligados a atividades executivas do trânsito, né, doutor? Exatamente. A prevenção ela é muito importante. É muito importante que as pessoas tomem cuidado, procurem se atentar quando vai fazer um negócio. A delegacia, não só a nossa, como todas as outras unidades da Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, estão sempre à disposição para orientar, né? Nós temos procurado, a Polícia Civil como um todo tem procurado fazer muitas palestras ali no Detran. Nesse período que eu estou na condução da unidade, nós já procuramos fazer 2 cursos de qualificação para os agentes de trânsito, tanto os de dentro do Detran quanto os de fora. Foram 2 eventos que tiveram um sucesso muito grande, a participação muito grande, foi uma participação maciça mesmo, né? De todos eles, né? Mas aí a gente foi interrompido pela pandemia. Esperamos que agora, com a pandemia estando quase no final, né, que nós possamos reativar esses cursos. Doutor, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para todo mundo que está assistindo e para os colegas de trabalho do senhor lá do Deletran. Bom, de modo particular, para os meus colegas da Deletran, agradecer a vocês pelo período que nós temos trabalhado. Tem sido um período de muita gratidão da minha parte, porque eu tenho podido contar com o melhor de cada um de vocês, eu tenho certeza disso. E para a população de uma maneira geral, que confie na Polícia Civil, que estamos ano a ano procurando a evolução, como todo ser humano de uma maneira geral. A nossa Academia de Polícia tem procurado formar os melhores policiais possíveis, né, da melhor maneira possível. Os investimentos em segurança pública já em vários governos têm se multiplicado, e o que tem dado bons resultados para nós. Então, que você em casa confie na Polícia Civil. Sempre que tiver algum problema, nós temos em todo o estado de Mato Grosso do Sul um policial ali à espera para atender o seu problema. Obrigada, doutor, mais uma vez, e parabéns pelo trabalho que o senhor está fazendo lá na nossa delegacia, a Deletran. Obrigado, contem sempre com a gente. O Segurança em Pauta vai ficando por aqui. Você de casa pode nos ajudar a fazer o nosso programa ainda melhor. Mande os seus comentários, as suas dúvidas e sugestões por meio de nossas redes sociais, em especial pelo Instagram. Veja também as novidades da Polícia Civil em nosso site. Até a próxima!